Fala galera que nos curte no canal, Deus te abençoe. Esses dias eu estava meditando porque tudo na vida se rege em torno de leis. Temos as leis da matemática, as leis da química, as leis da física, as leis cósmicas, sol, a lua, estações do ano. Tudo na vida é organizado em cima de leis. E nós temos também as leis do mundo espiritual. O sentimento que eu tenho é que o mundo espiritual se organiza como se fosse um fórum. E isso é interessante. Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 10, disse que há um tribunal que nós vamos prestar contas. E nesse tribunal, o Salmo capítulo 7, versículo 11, diz que Deus é o juiz. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. E Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que o diabo é o acusador. Então, a organização do mundo espiritual é como um fórum. O fórum, Deus é o juiz, Jesus, o nosso advogado, o nosso intercessor, e o demônio, o nosso advogado de acusação. Eu separei aqui, biblicamente, 10 leis do mundo espiritual. Você rezando ou não, é assim que as coisas funcionam. E a gente tem muita dificuldade de entender isso. Primeira lei do mundo espiritual é a lei da ação e reação. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vocês primeiro. Assim é a lei. Mateus capítulo 7, versículo 12. Essa lei da reação é muito interessante. Se você quiser que alguém faça alguma coisa com você, faça você primeiro. É regra. Não espere que as pessoas deem os primeiros passos. Faça você primeiro. Segunda lei do mundo espiritual é a lei da humildade. E qualquer um de vós que quiser ser o primeiro, que seja o servo único. Mateus capítulo 20, versículo 27. É a lei da humildade. Todo mundo que quiser que alguém sirva você primeiro. Todo mundo que quiser ser destacado em alguma forma, começa por baixo. Essa é a organização do mundo espiritual. Não tem como correr disso, pessoal. A vida é assim. Terceira lei do mundo espiritual é a lei da paciência. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Enquanto andam, choram semeando, depois voltam trazendo os seus feixes. Salmo 126, versículos 5 e 6. Essa lei da paciência é interessante. Você semeia no sol, semeia chorando, nas lágrimas, mas depois volta com colheita e sorrindo com alegria. Tudo na vida é assim. Você planta hoje com dificuldade para colher amanhã. Se você tem dificuldade em entender isso, por favor aprenda, porque a vida é desse jeito. Ninguém colhe, ninguém semeia com alegria. Se semeia é com lágrima para depois colher com alegria. Quarta lei do mundo espiritual é a lei da escolha. Porque aquele que semeia na carne, colherá na carne corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. A vida é feita de escolhas. Se você semeia um namoro na carne, você vai colher namoro na carne. Se você semeia amizades na carne, vai colher amizades na carne. Mas se semeia namoro no Espírito, amizade no Espírito, laços no Espírito, vai colher no Espírito e na vida eterna. É desse jeito. Não tem como semear abóbora e colher jiló. Está entendendo? A vida é assim, o mundo espiritual é assim. E é muito importante, na hora das escolhas, saber o que você quer. Porque se você planta de um jeito, não tem como colher de outro. Ok? Quinta lei do mundo espiritual é a lei do retorno. Digo-vos isso, quem semeia pouco, vai colher pouco. Quem semeia em abundância, colherá com abundância. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Essa lei do retorno é interessante. Se você dá pouco, você
recebe pouco. Se você dá médio, recebe médio. Se você dá muito, recebe muito. Se você dá tudo, recebe tudo. É o retorno, gente. Não tem como você plantar um pedaço e colher um pedação. A vida é desse jeito. E o mundo espiritual funciona assim. Nós temos muita dificuldade de entender essas leis. Sexta lei do mundo espiritual é a lei da organização. Qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer a conta dos gastos, para ver se tem condições de acabá-la? Lucas capítulo 14, versículo 28. É a lei da organização. Quem de vós que quer construir uma torre, não senta primeiro para planejar, para saber se tem condição de concluir? Infelizmente, nos nossos dias e até na nossa vida espiritual tem sido assim. Nós fazemos as coisas no impulso da emoção, no impulso do sentimento, às vezes muito mal discernidos, e depois nós reclamamos. Mas a organização do mundo espiritual é assim. Quando você dá um passo, você tem que já dar esse passo seguro de onde você quer chegar. Tem que ter organização e tem que ter planejamento. Sétima lei do mundo espiritual é a lei da disciplina. Há um tempo para plantar e há um tempo para colher. Eclesiásticos capítulo 3, versículo 2. É uma disciplina. Tem tempo para plantar e tem tempo para colher. Nós queremos plantar a qualquer hora e colher o tempo inteiro. Às vezes queremos até colher sem ter plantado na época certa. Não é assim que funciona. É um processo. Você começa num emprego, vai ganhando credibilidade, o seu salário aumenta, aparece uma oportunidade de cargo, amanhã você vira supervisor. É uma disciplina, o mundo é assim. A gente quer começar de cima para baixo. A gente já quer chegar sentando na janela. Já quer começar na igreja e se em 6 meses as portas não se abrir para você coordenar nada, se você não aparece, você já acha que ali é uma panela que não te cabe. É a lei, gente, da organização. Funciona assim. Você chega, esquenta banco, fideliza, se familiariza e no tempo certo as coisas funcionam. É a disciplina da vida humana. Oitava lei do mundo espiritual é a lei da consequência. Portanto, tudo aquilo que o homem semear, certamente é isso que ele colherá. É a consequência. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se você planta educação, vai colher educação. Se você planta bons modos, vai colher bons modos. Se você é atencioso, vai colher atenção. Nos nossos dias as pessoas não plantam e querem colher. É a consequência da vida. Às vezes a pessoa é rude a vida inteira e depois quer colher carinho. Não tem como. Às vezes a pessoa vive mal no seu casamento e depois ela conhece Jesus e ela quer que tudo fique bem, mas ela ficou um tempão plantando coisas invertidas. Agora o tempo precisa apagar aquilo que ficou mal plantado. O mundo espiritual é assim. Nona lei do mundo espiritual é a lei da constância. Pela manhã, semeia a semente, e à tarde, não retire a mão, ou seja, não pare de semear, porque tu não sabes qual delas vai prosperar, se é de manhã ou se é de tarde, se é esta ou se é aquela, ou se são ambas igualmente. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Semeia de manhã, não para de semear de tarde, porque você não sabe se vai vingar a de manhã, ou a de tarde, ou as duas. É constância. Às vezes a pessoa começa a rezar o texto 30 dias, não está vendo resultado, ela para de rezar. Não é assim que funciona. Começou a frequentar o grupo de oração tem 3, 4 semanas, não está vendo resultado, parou de frequentar, não é mais assíduo, vai só o dia que quer. É a lei da constância. Semeia hoje, semeia amanhã de novo. Trabalha de manhã, trabalha à tarde de novo. A gente não sabe qual da semente que vai dar fruto. A lei do mundo espiritual é assim. A 10ª lei do mundo espiritual, essa é fantástica, é a lei da abundância. Ela amarra todas as outras. Então, a chuva dará sua semente, com que semeares a terra. Não somente a semente, mas também o pão da novidade da terra.
ela estará cheia, e naquele dia até os gados pastarão nos seus pastos. Veja que você plantou só semente, mas colheu pão, colheu chuva e colheu pasto para o gado. É a lei da abundância. Isaías capítulo 30, versículo 23. Eu acho essa 10ª lei espiritual fantástica, porque você planta, sofre esperando uma coisa, e em abundância você colhe muito mais do que você plantou. Que você observe essas leis. Perceba que o mundo espiritual é organizadíssimo, essas disciplinas bíblicas são reais, não tem como a gente fugir disso. Que você assista esse vídeo 1, 2, 3, 4 vezes com calma, para ir anotando, conferindo na sua Bíblia, para que você entenda tudo isso em nome de Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo.